depressão. Eu avisei a meus amigos que quando me deram o tema, quando eu vi a importância do tema, fiquei quase deprimido. Por reconhecer as nossas limitações, que são muitas. Mas acredito que num futuro próximo aqui, né, nós temos já pessoas que estudam justamente a área da psicologia e terão muito mais cabedal de falar sobre esse tema do que nós, não é, Patrícia? Bem, para iniciarmos, como é um tema assim um pouco denso, gostaria de evocar uma pequena história que gosto muito, na verdade de origem budista. Narra-se que certa vez em uma pequena comunidade, onde todos se conheciam, muito simples, próximos aos Himalaias, em certa madrugada, todo mundo, naquelas casas simples, escutaram um grande grito. Um grito de desespero e de profunda dor. Todos ficaram em silêncio, começaram as suas orações, porque aquele grito vinha de alguém já conhecido de todos. Uma jovem que há pouco tempo havia perdido o esposo, era uma viúva, e o único tesouro, apesar de ela muito pobre, o único tesouro era o seu filhinho, que agora, graças a esse grito que todos escutavam, todos sabiam que havia desencarnado. Então a mulher gritava em desespero, graças à sua profunda dor. As portas daquele pequeno vilarejo começaram a abrir e viram a mulher enlouquecida correndo por toda parte, implorando, abraçando as pessoas em grito: devolvam meu filho. Eu não posso viver sem ele, a vida não tem sentido. Todo mundo se compadeceu daquela senhora, porque sabia que ninguém poderia devolver a vida do seu filho. E naquele meu desespero, uma senhora já muito envelhecida se aproximou, como sabia que não tinha meios de consolá-la, porque o maior desejo dela era agora ter o filho, o único tesouro, a única fonte de felicidade. A senhora olhou para ela e disse assim: mas eu sei um meio de ter teu filho de volta. Ela não pensou duas vezes, porque quando estamos envolvidos em profunda dor, não temos muito tempo para raciocinar. Diga-me. A senhora parou um pouco, apontou para um dos picos das grandes montanhas e disse: vai naquela montanha. Lá, tu vais encontrar um homem que terá todas as condições de trazer teu filho de volta. Essa mulher não pensou duas vezes e no meio dos gritos, saiu correndo e todo mundo viu ela desaparecer no meio da escuridão. Todos olharam aquela mulher já envelhecida e por que a senhora fez isso? No meio da dor dela, ela quer apenas um consolo. Pelo menos uma esperança. Ela vai encontrar. E ela desapareceu. Passaram-se alguns dias, ela enfrentou o frio, as dificuldades do caminho, e depois de um bom tempo, conseguiu chegar ao topo da montanha indicada, e quando lá chegou, não havia nada. Apenas um homem sentado num estado meditativo, e ele de costas, pressentindo a sua chegada, lhe disse: que queres? Eu quero que o Senhor me devolva o meu filho, a única razão da minha vida. Podes? Ele parou um pouco, meditou e respondeu: sim. Queres realmente o teu filho de volta? Sim. Porque sem ele eu não posso viver. Então, terás que voltar novamente para o vilarejo e por onde tu passares, em todas as casas por onde passares, deve entrar e pedir aos moradores que te dei um grão de mostarda. Ela achou a questão muito simples. Também não pensou duas vezes. E quando ela ia saindo, ele mandou ela parar um pouco. E quando ela virou, assim: mas há um detalhe. O grão de mostarda só poderá ser aceito daquelas casas por onde a dor nunca esteve presente. Ela mesmo assim, como queria tanto seu filho, não pensou duas vezes. Desceu novamente e começou sua peregrinação dolorosa. Passaram-se os dias, ela começou a visitar as casas, pedir ajuda, pedir o grão da mostarda. As pessoas lhe davam. Mas quando ele entregava, ela disse: se você já sofreu? A mulher sorria e dizia assim: claro, minha filha. E contava o seu drama.
Chegava em outras casas, não precisava nem perguntar. Ela via a dor e o sofrimento nas camas, nas crianças que choravam de fome, nas pessoas que estavam com lepra e vice-versa. Então, nessa peregrinação, ela não perdia a esperança e continuou pedindo o grão de mostarda nas casas. Mas sempre encontrava dificuldade quando perguntava se a dor um dia havia visitado. Em todas as casas ela encontrava. Passaram-se algumas semanas e aquele homem que meditava mais uma vez no topo da montanha, quando terminou seu estado meditativo, quando se virou, a mulher estava lá. Ele viu que ela estava muito compenetrada, pensativa, e ele perguntou: conseguistes? Conseguistes trazer os grãos de mostardas que eu te pedi? Ela olhou para ele e disse: não, nenhum sequer. E por que voltastes? Ela parou e lhe disse: para te agradecer. Porque no meio da minha dor eu não percebia que eu não estava só. Eu não conseguia perceber que outras pessoas também sofriam como eu e muito mais. Porque apesar de viúva e meu filho amado ter partido, eu sou uma mulher saudável. Eu sou uma mulher respeitável. E muitas pessoas perderam até a dignidade da sua própria vida. E muitos sofrem. E muitas das casas que eu visitei em busca do grão de mostarda, eu mesma passei a ser a consolação para aquelas pessoas. Então eu vim te agradecer. Porque agora eu sei que apesar da minha dor, eu sou também uma pessoa abençoada. Eu posso também tratar da dor dos outros. E vou consolar justamente aqueles que sofrem. Vou buscar os filhos daqueles que não têm mais mães, que não têm pais. Eu que sou a mãe que não tenho filho, posso ser mãe dos filhos que não têm mães. E foi embora, feliz da vida, porque descobriu mais uma forma de ser feliz e suportar a dor dela. Infelizmente, são poucas pessoas que conseguem em um momento de profunda dor, de desespero, ter essa atitude. Se alguém não sustenta as mãos e consola, ou tenta despertar a pessoa da sua dor, ela pode enlouquecer. Esses casos podemos ver até hoje, nos profundos processos de depressão, que hoje a ciência ainda se atormenta para tentar encontrar as respostas, porque se encontrou muitas vezes remédios, mas não se encontrou ainda as respostas. Sendo assim, vamos observar que a depressão hoje é um dos grandes males da humanidade. Não só dos dias de hoje, mas de todas as épocas. Desde a Idade Antiga, desde Hipócrates a Aristóteles, a depressão, que era chamada na época de melancolia, já era fonte de estudos para os médicos da época. Se acreditava com suas teorias que ela era produzida pela bilis negra. Mais à frente, na Idade Média, a melancolia era classificada agora como um pecado mortal. Ser melancólico era estar cometendo um grande pecado contra Deus. Porque os sacerdotes da época raciocinavam o seguinte: Jesus fora traído por um dos seus discípulos, Judas. Judas, por não suportar a traição que fez ao mestre, arrependido, magoado, suicidou-se. Portanto, era um melancólico. Sendo assim, a igreja na época dizia que todo era como Judas. No entanto, era um pecador. E essa crença ficou por muito tempo. Imaginemos um melancólico naquela época. Nem ajuda ele poderia pedir, porque ele já era considerado uma pessoa do mal, que estava cometendo um grande pecado. Mais à frente, no Renascimento, a melancolia chama a atenção de alguns pensadores também. E um vai considerar ela como uma inspiração para a sabedoria. E Marsilio Ficino chegou a decretar que ele, que era um filósofo italiano e melancólico, chegou a decretar que a
melancolia, ela tinha três causas diferentes. Uma causa celeste, natural ou humana. Ele dizia que aquelas que era de causa celeste, que era causada pelos astros, que causava melancolia, essa era uma melancolia abençoada, porque causava nas pessoas inspirações. A natural seria o processo, por exemplo, da bilis negra, que o corpo ia produzir determinados líquidos, substâncias que nos causavam deprimido. E as de causas humanas, que são essas que vamos construir na nossa convivência com o ser humano no dia a dia. Essa teoria dele, mais à frente, no século XVI para o século XVII, vai tomar mais dimensão. E alguns vão simplesmente dizer que ser melancólico é muito mais do que uma doença. É um estado de vida. Porque eles vão dizer que alguns pensadores, gênios, eram melancólicos. Então, todo homem melancólico eram homens mais superiores àqueles que não eram melancólicos. Então, toda vez quando ficarmos um pouquinho tristes, vamos ficar contentes, porque assim, minha tristeza me faz ser melhor do que o outro. Infelizmente, muitos acreditaram nisso. E era tão forte esta crença que muitos homens se dizia ser melancólico para que todo mundo achasse que ele era um homem inteligente e sábio. E essa crença foi tomando espaço. Tomou espaço a tal ponto que William Shakespeare, como sabemos, nas suas obras, se observarmos, os personagens dele são todos melancólicos. Hamlet, que ficava todo o tempo se questionando ser ou não ser e acabou suicidando-se. Romeu e Julieta, tão lindo aquele amor, altamente depressivo. Porque ele vai conhecer justamente Julieta porque ele está numa crise de depressão. Hoje com o termo depressão, na época melancolia. Os amigos, para deixar ela mais contente, levam para uma festa. Ele encontra Julieta, que se apaixona pelo melancólico rapaz. E vai ter toda aquela tragédia maravilhosa. E muitos vão afirmar, até nos dias de hoje, que nós sofremos porque perdemos o senso trágico da época de Shakespeare. Porque todo mundo tinha esse senso trágico. A tragédia era necessário para viver. Então muitos vão tomar conta dessa ideia da melancolia e vão justamente engrandecê-la. Por exemplo, teve um que escreveu um livro, Anatomia da Melancolia. O livro, para a época, foi um dos maiores sucessos editoriais da época. Todo mundo queriam ler. Duret chegou em 1524 a fazer um quadro que entrou na história, A Melancolia. E é linda a pintura, a mulher lá pensativa, cabisbaixa, um cachorro adormecido por trás de uma pedra. Porque, na verdade, ele queria representar o congelamento do tempo. Porque para o melancólico seria o paraíso. Porque a pessoa que está deprimida, ela fica presa no passado, nos momentos felizes. Ele não quer que a vida continue. Todo mundo é inimigo, porque estão vivendo e ele está lá preso, sem força. Ele quer mesmo parar o tempo. Mais à frente, um pouco mais, no século XVIII, conhecido como o século da idade e da razão, aonde era pregoado o individualismo e o autocontrole das emoções, esses melancólicos começaram a serem mal vistos. Porque eles agora pregavam que nós não poderíamos nos deixar levar pelas nossas emoções, pelas crenças supersticiosas. E os melancólicos adoram isso. Então aqueles homens que muitas vezes se engrandeciam por ser melancólicos e tristes, começaram agora a ser mal vistos. Porque o homem agora tem que ser um homem estoico, forte, objetivo. E hoje tentamos ainda viver assim. E vamos simplesmente mascarando muitas vezes alguns sentimentos nossos de medo, de ansiedade, para não demonstrar fragilidade. E Joana de Ângeles diz que muitas vezes esses recalques mais à frente começam a aparecer em forma de depressão, de profundas tristezas, porque não damos vazão a determinados sentimentos, não pedimos socorro. Lembremos, não aqui, mas lá no Nordeste, no Brasil, homem que é homem não chora. Imagine quantos traumas foram criados, porque o homem não pode chorar, isso é sinônimo de fraqueza. Então, muitas vezes, quando o homem não aguenta e chora, a pessoa diz logo, está deprimido, precisa de ajuda em médico. Quando a mulher chora, ninguém diz isso. Mas para o homem, sim. Porque temos conceituações culturais que muitas vezes nos prejudicam e muito. Mas
graças a Pinel, até a medicina de hoje, eles começaram agora a dividir e deram o nome de depressão a algo diferente da própria melancolia. Melancolia, para eles, é muitas vezes aquele estado de tristeza que as pessoas têm e não sabem o porquê. Há casos de crianças que nascem e vivem melancolicamente. A depressão seria algo adquirido, algo que vamos adquirindo com o tempo e, quem sabe, algumas substâncias do corpo que deixam de ser produzidas, como algumas mentes materialistas, e por causa disso vamos ficando nesse estado depressivo. Mas graças a Deus, a medicina, principalmente as medicinas que se criam em laboratório, que é uma benção. E eu conversando com um amigo meu que é farmacêutico, ele disse, é fantástico. Ela cura assim, em compensação, que é outro problema. Jung já analisava isso, que muitas vezes ele dizia, é necessário para sermos felizes vencer o sofrimento. O oriental, para vencer o sofrimento, ele entrega-se à meditação. O ocidental, para vencer o seu sofrimento, ele entrega aos medicamentos. E existe medicamento para tudo. E no ano de 1987, especificamente, é lançado uma medicina extraordinária, Prozac, que foi conhecida na época como a pílula da felicidade. Fez tanto sucesso que em 5 anos apenas, aqui nos Estados Unidos, um certo escritor afirmou que quase da metade da população havia já provado. A pílula da felicidade. E o problema de muitos é que ficaram adeptos a essa pílula a tomar todo o tempo. Não que ela não fizesse o efeito. Recordemos Allan Kardec, quando ele diz que o grande problema da medicina atual é que busca as causas das doenças no corpo físico, que apenas demonstra o efeito. Por não reconhecer o espírito, ele não consegue chegar à causa. Então fica combatendo o efeito sem combater a causa. Para termos uma ideia hoje, o FDA, a FDA, como alguns dizem também, acaba de aprovar o Vibrid, um dos mais novos medicamentos para a depressão. E a empresa que lançou já foi vendida por uma bagatela de 1,2 bilhões de dólares. O que é mais interessante, que com poucos anos eles perdem autonomia sobre a medicina e ela já vira genérico, outros vão produzindo. Por que se investiu tanto dinheiro nisso? É porque hoje, nos dias de hoje, a Unesco afirma que somos 350 milhões de deprimidos no mundo. Daqui a 7 anos, em 2020, seremos mais de 400 milhões. Isso quer dizer 20% da população sofrerá de depressão profunda. E agora imaginemos essa pílula que gira em torno, aqui nos Estados Unidos, de 139 a 450 dólares. No Brasil, imaginemos que isso duplica. Então, há um mercado gigantesco em torno... Obrigado, não vou ficar mais deprimido. Então, há um comércio imenso. Imaginemos, os criadores dessas pílulas vão simplesmente ter uma média de quase 400 milhões de clientes deprimidos. E é tão triste ver aquelas pessoas que não estão deprimidas, mas já estão no caminho hipocondríaco, que adora falar das suas dores, e quando encontra outro sofrido, aí sim, fica aquele diálogo maravilhoso, há uma sintonia de amizade, porque diz assim, quando o sol se põe, me dá uma tristeza, dá uma vontade de dormir e chorar, a pessoa diz, mas você é igualzinho a mim. Quando ele se põe, já estou chorando, porque o hipocondríaco, ele normalmente quer ser mais sofrido do que o outro. E acaba no final da conversa se odiando, porque ninguém sabe quem sofreu mais. Então, muitas vezes, alguns ficam disputando com os tipos de medicinas que estão utilizando. Então, vamos observando muitas vezes uma certa dependência desse estado. Claro que aqui não falamos como médicos que não somos, mas que próprios estudos sociais já mostram. Afirmam alguns estudiosos do comportamento humano que essa intolerância da sociedade em torno do sofrimento está sendo intensificada mais graças à promessa de cura das dores.
Então não queremos mais sofrer. Basta ter um pequeno de dor, uma pequena tristeza, queremos logo um comprimido. Então queremos logo a medicina para nos deixar feliz, esquecendo que muitas vezes alguns sintomas do deprimido também faz parte da vida comum, da vida diária. Ficar triste é um fenômeno também comum. Quem tem algum problema é natural que fique ansioso, que perca o sono ou que durma muito. A sequência disso depois de alguns dias é que é a questão. Então muitas vezes quando a gente abaixa a cabeça, eu gosto muito de baixar a cabeça e ficar pensando, as pessoas chegam, tem pessoas que fazem, levanta a cabeça. Eu fico, meu Deus, eu não tenho nem o direito de abaixar a cabeça para pensar. Não, mas você está deprimido, alguma coisa. Eu tenho uma amiga minha espírita que toda vez quando eu chegava na casa espírita e de barba, ela dizia, meu amigo, vocês me abraçavam, tá tudo bem? Eu digo, sim, Joselma, tá tudo maravilhoso. Mas você tá barbudo. Alguma coisa aconteceu e eu não conseguia entender. Eu digo, pelo contrário, eu tenho que estar muito bem para deixar a barba crescer. E ela automaticamente ligava isso a um estado depressivo, porque não temos mais o direito também de ficar triste. Claro que não vamos nos entregar. Diz alguns psicólogos, teorias deles pessoais, não sempre da ciência, que diz o seguinte, quando ficamos tristes um dia, é natural. Se no outro dia amanhecemos ainda com essa tristeza, é natural, mas abre o olho. Se no terceiro dia a tristeza continuar, cuidado. Você pode estar caminhando para uma depressão. Porque alguns desses sintomas são naturais da nossa própria existência, das nossas dificuldades. Então, temos que pensar nisso. Disse já alguns pensadores também que alguém pode atravessar a vida sem ter uma doença. Se pode já. Mas ninguém pode atravessar a vida sem nunca ter sofrido. Joana de Anjos vai dizer algo muito parecido. Sofrer aqui na Terra é inevitável. Perdão absolvo vocês todos por essa notícia. Mas ela diz algo, ficar sofrendo é a escolha de cada um. Infelizmente, a pessoa que tem uma tendência depressiva, ela perde realmente a força. Perde-se o ânimo para lutar contra as suas próprias dores, a sua nostalgia. E Joana de Anjos, ela mesma, vai estudar justamente isso, a nostalgia e a depressão. E ela vai dizer algo interessante, toda perca de dádivas, de prazer, de momentos felizes que não voltam mais, nos causa nostalgia. Quem nunca teve nostalgia? Agora, quando essa nostalgia continua a persistir e começa a tirar o nosso sentido de vida, a nossa vontade de viver, de sorrir e de continuar, aí sim, estamos caminhando para um processo depressivo que deve ser combatido. Porque o depressivo é interessante. É aquela pessoa que ele perde a fé em si mesmo, nos outros e em Deus. E por isso que ele não tem mais força. Ele acha que não pode mais fazer nada, então daí vem um medicamento e ajuda. Dá ele um pouco mais de vibração. Tem gente que dá uma mexida na pessoa, a pessoa desperta. No início, até um exercício já pode nos ajudar. Mas o depressivo, ele tem que ser observado nisso. Ele perdeu o sentido de vida. Ele está perdendo justamente o endereço dele mesmo. Perde a confiança em si, nas pessoas que estão ao lado e Deus vai embora. Porque somos muito assim. Infelizmente, começamos a culpar o outro pela nossa dor, né? E essas ideias vão ficando cada vez mais densas, cada vez. E Joana de Anjos vai estudando isso e vai mostrar muitas vezes as causas, quando esse estado depressivo e de tristeza começa a nos estimular até o próprio suicídio. E ela diz que é muito comum as pessoas, quando vão fazer uma análise da sua vida, acontece isso muito, vocês já perceberam, no Natal, 31 de dezembro. Começam a fazer uma análise da sua vida e vão descobrir que alguns sonhos que ele anelava não foram conseguidos. Vão descobrir muitas vezes, nesse estado meio de tristeza, caminhando para uma depressão, que eles não foram tão bens na sua masculinidade, na sua feminilidade, como esposo, como mulher, como irmão, ou em outros projetos. E muitas vezes já começa a perder o sentido da vida e desejar o próprio desencarne, o suicídio. E ela diz que devemos prestar muito bem atenção quando as pessoas vão chegando numa idade muito especial, 35, 40 anos, um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Quando o indivíduo vai começar a fazer uma análise da sua existência e começa a perceber que ele não logrou se sair bem em determinadas áreas, ele começa a ter esse desejo.
esquecendo que ele se saiu bem, muitas vezes, em outras áreas. Porque temos essa tendência, meio masoquista e autodestrutiva, de guardar as mágoas, as nossas frustrações, como se isso fosse fazer bem para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E muitas vezes não entendemos aquelas pessoas que sempre estão sorrindo, mesmo diante da dor, elas sempre estão sorrindo. Porque coisa, mas você passou, sim, mas já passou. E continua à frente, porque o deprimido não entende. Como é que ela está sofrendo? Ela devia ter ficado em casa, chorando, sozinha. Teve pessoas que já me deram esse conselho, uma vez que eu estava assim, vá para casa e fique em casa, apaga a luz e chore. Eu tenho um mecanismo de autodefesa que eu não sei se é muito bom. Quando eu estou triste, eu só tenho vontade de dançar. Quando eu estou bem, eu fico em casa, assistindo televisão, fico sozinho. Quando eu estou mal, eu tenho vontade logo de me arrumar. E eu tinha uma roommate que ela dizia, muitas vezes quando ela via me arrumando, todo mundo, vou sair, ela dizia, não estás bem? Eu digo, não. Logo vi. Que hora volta? Eu digo, de madrugada. Porque eu saía. Eu não bebo nada, mas eu saía porque eu queria sair, queria ver o pessoal feliz, o pessoal dançando. Então, muitas vezes esse comportamento para as pessoas é meio estranho. Porque a pessoa depressiva, ela quer ficar em casa, quer se esconder do mundo, ela quer viver em uma redoma, quer perder o contato. E daí a necessidade do nosso amor. A grande terapia do amor. Uma amiga minha agora há pouco me chamou e disse, Cícero, o que fazer? E me contou o drama da irmã, que está em Brasil. E me contou o drama dela em detalhes. Cícero, o que fazer para alguém que está deprimido, que não quer mais se alimentar, que não quer mais sair de casa? O que fazer? Levamos a força para um psicólogo? Eu digo, não vai fazer efeito nenhum, a não ser que fique no estado mais profundo. Por que não conversar? Tem que convencê-la. Já minhas irmãs todas já trataram de tudo. Aí eu perguntei a ela, e você? Cícero, no telefone que a gente conversa, ela só responde sim, não, é. Ela não entra em detalhes. E essa minha amiga começou a falar do seu drama e começou a falar, Cícero, da minha família, que é uma família imensa, eu e fulana, que são gêmeas, somos as únicas que nos damos bem, e essa minha irmã que agora padece desse sofrimento é a mais próxima de nós. Nós a amamos e não sabemos o que fazer. Então eu parei um pouco e disse assim, interessante o que você me falou. Ela disse o quê? Eu, como já conheço ela já por muitos anos, tenho uma certa intimidade, e eu digo, você sabe, tanto você quanto fulana e toda a sua família, vocês se amam. Mas vocês têm muita dificuldade de demonstrar esse amor um ao outro. E essa é a verdade. Eu sei que você ama seus irmãos, mas você tem uma dificuldade de dar um abraço, de dizer de quanto gosta, porque ela tem dificuldade de fazer isso até com os amigos. E ela ficou em silêncio. E o que devo fazer? Diga a ela isso que você está me falando. Diga a ela que de toda a sua família, ela é uma das pessoas que você mais ama, que você tem mais confiança. Fale isso para ela. Ela, como? Eu digo, eu sei que é difícil. Porque quando nós não exercitamos esse nosso lado do amor pelo outro, fica difícil na hora que sentimos demonstrar. Eu digo, faça isso. E junto com essa conversação, aproveite e ore por ela. Faça isso hoje. Hoje eu vou pegar a Bíblia. Eu digo, pegue a Bíblia, olhe todas as páginas. Leia, mas fale depois que você cansar da Bíblia, feche os olhos e fale com Deus. Converse com Deus o quanto você ama a sua irmã e imagine ela. Imagine ela distante, recebendo essa sua oração. Imagine uma luz azulada sobre ela. E ela ficou em silêncio. Ela é muito católica. E eu me despedi dela, conversei com ela. No outro dia de manhã, quando eu estava indo para o trabalho, o telefone toca. Ela, Cícero, eu preciso falar com você. O que foi? Era uma quarta-feira. Você não sabe, eu fiz tudo aquilo que você mandou. E aí, não sei se fez o efeito, mas acabei de receber o telefonema dela, ela está vindo para cá. Pela primeira vez na vida, ela ia fazer uma viagem sozinha, sem o marido. E ia viajar para outro país. E eu digo, tá vendo? O amor, terapia como é necessário. Para aquele que sofre de depressão, para conosco mesmo. Porque muitas vezes temos aquela ideia, ele está sofrendo, está pagando alguma coisa. Quem foi que disse? Quem somos nós juízes para julgar o que o outro está fazendo à dor? Ninguém sabe.
Nós, já que não somos deuses, temos a obrigação de, em vez de pensar, ele está reparando o erro, pensar assim, Senhor Deus, mostra-me a mim o que eu posso fazer para consolar meu irmão, meu amigo, essa pessoa que chora. Me faz ser instrumento da consolação. Conversando com um amigo meu há muitos anos atrás, que hoje é psicólogo, e eu perguntando a ele, conversando sobre um caso de uma paciente dele, que nunca se deve falar, mas como nós temos uma ligação de muito tempo. E ele falando da paciente dele que sofria um processo muito sério. Ela tinha um sonho de ter filhos, sofria uma profunda depressão, tomava remédio há quase 5 anos. Resolveu mudar de psicólogo. Saiu de um psicanalista, foi para o psicólogo, que foi ele, e eles começaram a conversar. Então ele começou a conversar com ela, falando sobre a família dela. Teve um momento que ela, por conta própria, deixou de tomar os remédios. E de repente, ela mudou a vida dela e, por coincidência, entre aspas, engravidou pela primeira vez, depois de tantos anos de tentativa. Ele simplesmente disse para ela sempre criou os irmãos como sendo seus próprios filhos. Cuidava de todo como sendo filho. E ele perguntou, interessante, para que você quer filho se você já é mãe? Mas eu não tenho filhos. Sim, você tem os seus irmãos, mas eles já são casados? Sim, mas você não deixou eles se liberar de você, da figura materna. Então você não tem espaço para ter filhos. Ela tomou um choque e foi para casa. E engravidou. Deixou de tomar seus medicamentos. Cícero nunca disse a ela que ela não tomasse, mas ela é outra pessoa. Hoje constituiu a família, era casada há muito tempo, tem seu filho, tem uma relação mais agradável com seus irmãos. Aí eu perguntei a ele, foi você que o curou? Não. Ela poderia ter recebido, Cícero, essa mesma cura dentro de uma casa de uma igreja protestante, dentro do centro espírita, na conversa com um amigo, e uma terapia ou outra mais profunda. Mas a questão, Cícero, é que o indivíduo chega um momento, dizia ele, no momento da sua dor, e quando ele começa a se questionar para entender, chega um momento que basta uma palavra ou um acontecimento e aquilo repercute de tal forma que a transforma. Eu fui o meio que fez isso com ela, não fui eu que o fiz. Mas naquele momento alguém poderia ter dito, ela poderia ter dito um culto em uma igreja e alguém ter falado a mesma coisa e ia repercutir de tal forma que ia transformar a vida dela. Ela saiu do seu estado depressivo e agora é uma mulher mais feliz. Então muitas vezes nos negamos a fazer isso. Muitas vezes, eu não tenho condições, vou chamar fulano, vou chamar Suzana, Marcelo. Nós podemos fazer isso, todos nós. Se não temos as palavras, temos o coração, o sentimento. Falemos do que sai de dentro. Envolvemos a pessoa que está em estado depressivo com o nosso amor. E vamos conversar até cansar, e por que não? E vamos descobrir, principalmente quando nós estivermos sofrendo, achando que estamos a pior pessoa do mundo, o mais miserável. Sempre acontece isso. Não com os espíritas dessa casa. Com os espíritas lá de outros centros espíritas lá no Brasil. Eu conheci muito espírita que chega perto de mim assim, eu sou uma pessoa tão miserável. Eu digo, então você já está num lugar bom, está no centro espírita, uma pessoa melhor. Você não entendeu. Eu sou miserável no sentido de sofrimento, eu sofro muito. Eu digo, minha filha, quem não sofre? Todos nós sofremos. Porque temos essa necessidade masoquista de se achar pior das pessoas. E não somos. Veja o que Joana de Anjos nos diz. Vós sois lucigênitos. Isto é, somos nascidos da grande luz, que é Deus. Na condição de filho de Deus, todos nós somos herdeiros do cosmos. Consequentemente, somos irmãos de Jesus. Aí ela diz, já prestasse atenção na tua genealogia? Somos seres grandiosos, que muitas vezes nos negamos a ser. Negamos a sermos felizes. Mas eu sofro. E quem não sofre? Quem não tem problemas? Mas eu estou com uma situação difícil. Sim. Será que você também não foi o responsável? Não, é uma questão kármica. Nem sempre. Allan Kardec deixa isso bem claro. Se formos analisar bem nosso sofrimento, vamos descobrir que poucos deles têm ligação com outra vida. A maioria são fruto dos nossos atos, muitas vezes de alguns anos atrás, de alguns meses ou até de algumas horas. E no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo perfeito para aquele que é deprimido, para aquele que vai ficar deprimido ou para aquele que quer tomar o antídoto anti a depressão.
porque é o bem-aventurado os aflitos. O que é que tem a ver isso com o deprimido? Tudo. Bem-aventurados os aflitos. Quem é deprimido, quem tem uma depressão, quem está triste, está sofrendo aflições. E muitas. Então ele vai fazer um estudo justamente nesses sentimentos de tristeza que nos invadem. E quais suas razões, quais são as suas causas. Em primeiro lugar, ele nos convida a pensar em Deus. Deus é bom, tu crer nele? Sim. Se Deus é bom e é perfeito, a sua justiça também tem que ser perfeita. O seu amor infinitamente perfeito. Então Deus não pode nos conceder a dor para nós, não pode colocar por capricho o teu sofrimento, que as pessoas dizem assim, meu Deus está me castigando. Eu digo, Deus não castiga ninguém. Deus é amor, é vida. Ele sempre está conosco para o melhor e não para castigar. Ah, mas eu sou. Sim, por quê? Então o próprio Evangelho vai fazer essas perguntas. Quantos de nós não somos vítimas de nossas próprias ambições, do nosso próprio orgulho? Quantos de nós foram ou podemos ficar arruinados por falta da nossa própria ordem, da perseverança, do controle, por não ter limitado os nossos desejos e sofremos? Não é castigo, foram escolhas nossas. Muitas vezes o nosso comodismo. Quantos problemas da nossa vida não poderia ser evitado se fôssemos pessoas mais calmas, mais tranquilas, porque temos a tendência de reagir ao primeiro problema, de gritar com o outro e vamos criando um problema enorme. Então vamos perceber, no final de tudo, de quem é a culpa? Nós. Dos grandes problemas que passamos na nossa vida, nós somos realmente os culpados. Apenas por comportamentos que não deveríamos ter. Mas há, sim, claro, problemas que não foram nessa existência. Alguém pode dizer assim, mas eu tenho problemas e dores que eu não fiz nada nesta vida. Fala bem, nesta vida. Mas antes de partir para essa parte, tem uma frase de Chico Xavier que já está virando ditado popular. Que todos aqui já ouviram, quando ele diz o seguinte, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. É verdade. Mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Eu acho fantástico a profundidade desse ensinamento. É uma técnica. Eu errei, eu cometi esse erro e estou sofrendo. Eu não posso voltar, porque tem gente que fica chorando. Eu queria tanto voltar. Para quê? Não queria, não. Ele sabe que não pode. A não ser que eu crie logo essa bendita máquina de volta ao futuro ou de volta ao passado e possamos entrar. E se a gente consegue, vai ver que a gente não faz. Mas ele dá um convite para começar agora. Tu não pode voltar ao passado. Cometer esse teu equívoco. Te equivocar se estás sofrendo. Mas pode começar um novo começo e fazer um novo fim. Te aceitando. Aceitando o próprio erro. Joana de Ângeles diz que quando vamos fazer essa autoanálise dessa depressão, deveremos primeiro parar de nos culpar. Porque a culpa é um grande problema. Parar de nos culpar, analisar a questão friamente. O que eu fiz? Depois de buscar soluções. Porque quem se culpa muito, fica pior. A depressão aumenta. Lembremos que um dos grandes links para os processos obsessivos é a culpa. Quando nos sentimos culpados, ligamos justamente com espíritos enfermiços e muitas vezes vítimas nossas, que voltam. Há um caso, narrado pelo próprio Divaldo, de um espírito, uma reunião mediúnica, ele se encontrava, e um espírito muito sofrido, que tinha sido suicida, começou a se comunicar, através de outro médium. Mas toda vez quando o espírito estava falando do seu drama, de repente ele dava um grito e voltava ao normal, e continuava. De repente ele dava outro grito. Divaldo disse que ficou muito curioso e quando prestou atenção, se concentrou e viu o espírito incorporado na médium, mas ao lado dele tinha outro espírito, uma mulher, toda deformada, com faces lupinas, parecendo um lobo. E ela tinha um chicote, e ela estalava o chicote no ar e lançava-se sobre o rapaz. Então, quando ele tentava falar, ela dava uma chicotada e ele gritava, por isso que, através do médium, ele dava um grito. Divaldo viu aquela cena e ficou tão compadecido, não só dele, mas principalmente do espírito que atacava o jovem. E começou a dialogar com ela. Por que faz isso? Perdoe. Não vou perdoar. E ela narrou o seu drama de outra existência no qual esse jovem, que agora já estava desencarnado, havia destruído a vida dela. Só que ela disse que perseguiu ele no plano espiritual durante muitos anos. E um dia ele desapareceu.
E ela ficou atrás daquele homem que havia destruído a vida dela. Então ela ficou atrás dele, até que um dia, de repente, passou um rapaz na frente dela e ela sentia uma certa afinidade. Não sabia por quê. Ela não sabia por que ela se sentia atraído pelaquela presença daquele, como se o conhecesse. Passou-se o tempo, ela começou a conviver na casa dele. E descobriu, pelos seus sentimentos de culpa, por aquela melancolia que vinha, ninguém sabia por quê, que ele era justamente o homem que havia destruído a vida dela no passado. Então ela encontrou o seu algoz e agora resolveu vingar-se dele. E esse espírito passou anos atrás dele, criando uma psicosfera negativa, doentia. E ela dizendo a Divaldo a técnica que ela ficou arrodeando o bairro dele por muito tempo, com pensamentos negativos direcionados a ele. Então ele ia para o trabalho bem, para a escola, mas quando ele voltava e entrava no bairro, ele sentia um certo clima pesado, uma certa tristeza. Depois ela diminuiu o giro para a rua onde ele vivia. E ele, cada vez que chegava perto da casa, ficava mais triste, até o momento que ela entrou dentro da casa e criou uma atmosfera tão enfermiça que o rapaz entrou num estado profundo de depressão. E graças a esse estado de depressão, ela começou a colocar as ideias na cabeça dele: você não é nada, você é uma pessoa muito triste, veja só, você está sozinho. E quando ele teve a primeira tentativa de um namoro de alguém com afetividade e não deu certo, ela está vendo? Ninguém merece você, você não é nada. Você é uma pessoa que não nasceu para ser feliz, você não tem qualidade nenhuma. Inspirava ele e cada vez a depressão ia ficando maior. Você não serve, até o momento que ela dá o golpe fatal, inspirando a ele a buscar o veneno de rato, e ele consome e desencarna, suicidando-se e sendo agora vítima daquele espírito. Foram tratados através da metodologia espírita, das orações, do evangelho, da fluidoterapia. Alguém pode dizer assim: mas a ciência não aceita isso. Mas o problema de depressão é um problema apenas, alguns acreditam, físico. É a falta da serotonina ou de outras substâncias, e nem sempre é. Pode causar, sim. A falta dessa substância causa processos depressivos, mas a causa profunda da maioria delas está muito mais além do que isso. Está na nossa própria alma. E muitas vezes, como diz Joana de Ângeles, principalmente quando essa depressão tem raízes na área da sexualidade, ali sempre vai estar o foco das obsessões presentes. Então, daí a terapia nos orienta os espíritos. Num processo de depressão profunda, a pessoa deve continuar assim com o seu tratamento psicológico, psicanalítico, psiquiátrico, tomando as suas medicinas, se ele passa, mas buscar também ajuda na casa espírita, através da fluidoterapia, do passe e principalmente da mudança comportamental, para adquirir uma nova postura moral diante da vida. E para aqueles que ainda ficam muito presos na ciência, que é fascinante, mas que já está chegando lá, veja só o que diz justamente o Código Internacional de Doenças, o CID-10, no parágrafo F44.33. É doença, estado de transe e de possessão. Transtorno caracterizado por uma perda transitória da consciência de sua própria identidade. Deve ser incluídos como doença aqui somente os estados de transe involuntários e não desejados. Mas eles vão botar uma observação interessante. Excluído, quer dizer, não são doenças, aqueles de situação, quer dizer, os estados de transe e de possessão, aqueles de situação admitida no contexto cultural ou religioso do sujeito. Quer dizer que eles já estão percebendo que a fluência espiritual ou aqueles estados de transe que um médium adquire ou uma pessoa que está no processo de obsessão também tem, quando está nesse contexto religioso, não é doença, é algo mais. Já estão começando a admitir o mundo espiritual. E interessante aqui, no Manual de Estatística de Desordens Mentais da American Psychiatric Association, ele diz o seguinte: o médico, a orientação que eles vão dar ao médico, o médico deve tomar cuidado para não diagnosticar erradamente uma alucinação ou psicose, caso de pessoas que dizem ver e ouvir espíritos de pessoas já falecidas. Porque isso pode não significar uma alucinação ou uma psicose. Quer dizer
Em alguns processos de obsessão, que alguns dizem que está sofrendo apenas uma questão física, e os transtornos mentais, vem a psicose, e a pessoa diz, não, mas eu vejo-me perseguido. É um processo obsessivo que já estão despertando. Isso pode não ser apenas um caso de psicótico. Pode ser realmente um caso de processos profundos de obsessão, que muitos deprimidos afirmam se sentirem perseguidos, influenciados. Então, daí, buscar essas duas terapias, mas principalmente a terapia de Jesus, que é o amor. A terapia que a Casa Espírita oferece, o passe, que vai rejuvenescer as nossas energias que estão enfraquecidas, nos estimular. Pensemos nisso. E todo aquele que estão sofrendo, que passam por problemas sérios, que estão assim perdendo as forças, não se desesperem. Porque tudo também tem uma razão de ser. A dor de hoje pode ser a bênção do futuro. Muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes podemos perceber, analisemos o nosso passado e vamos ver que muitos momentos de tragédias, aparentes tragédias, de muita dor e profunda, que perdemos a vontade de ver, hoje percebemos que tinha uma razão de ser. E encerro aqui com uma historinha que eu gosto muito, que vocês também já conhecem, que conta que certo reino havia um homem muito sábio, que era amado por todos e principalmente pelo rei. E esse sábio, que ser sábio assim também era fácil, porque tudo dele ele dizia, Deus sabe o que faz. Quando as pessoas vinham chorando, eu estou só passando, não se preocupe, fique calmo, porque Deus sabe o que faz. Tudo dele era Deus sabe o que faz. Todo o ensinamento dele. Um dia, e ele era querido muito por todos e principalmente pelo rei. Um dia o rei resolveu fazer uma caça junto com seus guardas e convidou o homem muito sábio para ir ao lado dele, escutando seus ensinamentos, que sempre era Deus sabe o que faz. Então ele dizia a todo mundo, quando você estiver sofrendo, fique calmo, tranquilo, porque Deus sabe o que faz. O que é dor hoje, amanhã pode ser felicidade. Ele sempre dizia isso. Então, começaram a conversar o sábio, o rei e o sábio, começaram a conversar e de repente eles perceberam que estavam perdidos na selva. E não conseguiam mais voltar. E depois ficaram cansados, os cavalos desapareceram. Quando eles foram descansar, os cavalos também desapareceram, eles ficaram caminhando, não sabiam o que fazer. No momento de desespero, o sábio sempre dizia, fique calmo, rei, Deus sabe o que faz. E ele ficou tão desesperado que teve uma hora que ele ficou com sede, ele tinha um canivete, viu um pé de coco, subiu, derrubou um coco e quando foi abrir, pegou errado o canivete e o canivete cortou profundamente o dedo dele. Ele deu um grito, o que é que vamos fazer agora? Então o sábio foi lá, apertou o dedo dele e enrolou, disse, fique tranquilo, rei, Deus sabe o que faz. Então o rei perdeu a paciência, diga, saia da minha frente. Como é que você vai dizer que Deus sabe o que faz? Eu estou aqui perdido, passando fome e agora o dedo real foi cortado. E você diz que Deus sabe? Desapareça da minha frente, que você não é sábio nenhum. Quem já se viu dizer, exigiu que o sábio desaparecesse. E cada um foi para o seu lugar, porque o sábio não podia ficar. O rei exigiu que ele desaparecesse e o sábio saiu revoltado. No meio do caminho ele viu um grupo de pessoas se aproximando, acreditou que era os seus guardas e quando olhou, era um grupo de índios, muitos primitivos, que eram canibais. E encontraram o rei. E quando encontraram o rei, viram que ele era bem diferente, muito branquinho e tudo mais, amarraram ele e levaram para a aldeia, fizeram uma festa. Mas só que antes de comê-lo, eles primeiro, na hora que fossem matá-lo, tinham que primeiro doá-lo, primeiro seu sangue, aos deuses. Então fizeram todo aquele ritual, o coitado ficou lá do rei amarrado, esperando, e quando começou o grande momento, chegou o grande sacerdote, colocou lá, e quando levaram ele para o gasofilácio, para o lugar onde ia ser feito, onde dava as oferendas, e colocaram ele em cima, para que ele fosse sacrificado, na hora que iam baixar justamente a adaga no coração dele, para doar aos deuses, antes disso, outro sacerdote levantou a mão, que eles haviam esquecido de fazer o exame no corpo dele. Porque para doar, e foram fazer o exame, porque para doar o sangue dele aos deuses, tinha que ser um corpo perfeito, sem nenhum defeito. E começaram a examinar, mas quando chegaram o dedinho dele amarrado, quando abriram o corte, então ficaram todos decepcionados. Ele não poderia ser sacrificado, porque os deuses não iam aceitar o corpinho dele, já que o dedo estava cortado. E liberaram. E ele saiu correndo de felicidade, porque com medo dos índios perderem, cambiar de ideia, mudar de ideia, ele saiu correndo.
E quando chegou mais na frente, bateu em um homem. Era um dos sábios, era o sábio. E quando olhou, abraçou-se, que bom, e lhe contou a história. E o sábio ficou escutando e caiu no choro e abraçou, muito obrigado, meu irmão, me perdoe por eu ter, você tem razão, Deus sabe o que faz. Ele disse, não me agradeça, o sábio disse, por quê? Eu é que lhe agradeço, rei. Ele disse, por quê? Porque o Senhor me mandou ir embora. Ele disse, eu não estou entendendo nada, eu fui mal, não, o Senhor foi bem. Deus é tão sábio que fez o Senhor mandar embora, porque se o Senhor não tivesse mandado embora, tinha sido eu e o Senhor tinha sido preso. Na hora que ele fosse examinar o seu dedinho, que estava com defeito, quem ia pagar o pato era eu. Então, Deus sabe o que faz. Desculpa ter contado essa história. Eu já vi essa história 2 vezes. Todo mundo chora quando o pessoal conta. Quando eu conto, todo mundo acha graça. Eu devo ter algum problema com a dor. Mas pensemos nisso. Diante da dor, Deus sabe o que faz. Cabe a nós realmente erguer a cabeça e continuar nossos passos. E que assim seja.